Bem, tem um assunto importante também para a gente tratar aqui com você, que é o caso da chamada rinoplastia. Ela é apenas um Uhum. procedimento de ordem estética ou ela pode curar, por exemplo, uma sinusite ou uma rinite? Quem está aqui conosco é o Dr. Daniel Cury. E o Dr. Daniel, ele é especialista em rinoplastia. Doutor Daniel, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite. Doutor Daniel, então a pergunta é a seguinte: a rinoplastia também pode curar sinusite e rinite? Veja, o termo aí rinoplastia, né, ou seja, a cirurgia plástica do nariz, ou seja, mudar o formato, a estética do nariz, na verdade é uma coisa que mais antigamente talvez fosse um termo verdadeiro, vamos dizer assim, né, um termo correto, visto que algumas cirurgias visavam só a mudança do formato, né, ou seja, mudar se é o nariz muito grande, muito alto, a ponta caída e tal, mas hoje em dia, de regra, né, já pelo menos uns 30 anos, pelas técnicas que a gente usa, né, uma técnica estruturada de rinoplastia, na verdade, praticamente todas as cirurgias, elas são rinoceptoplastias, né, então, geralmente a gente faz uma cirurgia que vai mexer no contorno, vai mexer na estética, né, tamanho, formato do nariz, mas concomitante a isso, a gente vai corrigir o desvio do septo, né, quando ele existe, né, então às vezes é um desvio obstrutivo, né, o septo está mal posicionado, ou o formato do septo é um formato aí que acaba obstruindo, dificultando a passagem do ar, e a gente vai mexer na parte que diz a parte funcional também, a parte respiratória, né, então a gente vai mexer nas conchas nasais, melhorar ali a entrada, ali a circulação do ar pelos seios da face, né, então se a gente mudar um pouquinho a pergunta e dizer então, a rinoplastia é mais entendida como rinoceptoplastia, que é praticamente 100% das cirurgias da atualidade, então sim, ela pode melhorar a parte aí, né, a gente está falando de rinite ou rinocinusite, mas vai melhorar sim, porque a circulação do nariz, a circulação do ar aí pelas fossas nasais vai melhorar bastante. Agora, doutor Daniel, sempre perguntas de leigo, obviamente. Uma cirurgia como essa, ela fica mais ampla para poder atender todo esse rol que você acabou de explicar? Sim, isso é bem fácil a gente perceber até pelo tempo cirúrgico, né? Então, antigamente, a gente ouve pessoas falando, bom, fiz uma rinoplastia e coisa de 2 horas ali, a gente resolveu e terminou e tal. E hoje em dia, na verdade, são cirurgias por uma série de questões, né? Até por mexer nessa parte funcional, o nível de exigência ser outro, né? Então, as cirurgias muito mais precisas, mais detalhadas, né? Então, cirurgias que geralmente duram aí entre 4 e 5 horas, às vezes, né? Então, realmente é uma cirurgia um pouco mais longa, mas muito mais pelos detalhes, não mais, vamos dizer assim, que ela seja mais traumática hoje em dia. Pelo contrário, pelos instrumentos, as técnicas que a gente tem, ela, geralmente hoje em dia ela é um pouco menos traumática, até mais controlada. Agora, doutor Daniel, e a recuperação? Ela é mais longa? Quanto tempo uma pessoa leva para se recuperar de uma cirurgia como essa que você descreveu? A recuperação, em média, né, isso na verdade não vai variar muito de caso para caso, ela em média a gente diz aí para ter um repouso relativo, né, entre 7 a 10 dias, né, então durante essa primeira semana o paciente vai ficar com uma tala aqui para manter ali quando a gente mexe na questão dos ossos nasais, né, então como se fosse se tivesse função do gesso, né, então uma tala dura que vai manter ali esses ossos em posição, né, a gente vai ter um splint, né, que é uma plaquinha de plástico ali que vai manter o septo centrado, né, pontos aí, quando a gente faz pontos na pele, pontos ali por dentro, então é um curativo, de certa forma, um pouco incômodo nessa primeira semana, mas em 7 a 10 dias a gente tira tudo isso, teoricamente o paciente, a depender, claro, de cada atividade, ele poderia retornar às atividades de trabalho, então geralmente o paciente que fica mais no computador, uma coisa mais administrativa, né, não seja nada assim com muito esforço e tal, teoricamente ele poderia voltar às atividades de trabalho aí perto de uns 10 dias, né, para coisas mais academia, viagem para praia, esse tipo de coisa, aí eu peço para a gente tentar ficar aí mais de molho, vamos dizer assim, ficar mais tranquilo até perto de um mês, mas não é uma recuperação muito sofrida, né, vamos dizer assim, né, ela pode ter um pouco de incômodo e tal, mas não é nada muito sofrido em termos de dor e tal, é relativamente tranquila. Doutor Daniel, uma cirurgia como essa melhora, por exemplo, a qualidade do sono da pessoa? Sim, com certeza, a gente quando pensa em qualidade do sono, muitas vezes a gente pensando na parte da respiratória, pensa na apneia obstrutiva do sono, né? Ou seja, o paciente que muitas vezes fala, eu ronco e tal. Esse ronco, muitas vezes, pode ser às custas de uma obstrução nasal, que é um ronco primário, então esse tipo de ronco tende a melhorar com a cirurgia, mas em casos em que a obstrução é mais baixa, ou seja, passando ali para faringe, laringe, aí realmente, isso causando apneia obstrutiva do sono,
esse tipo de problema a gente não espera ter melhora com essa cirurgia que eu estou falando. Ou seja, o paciente que respirando bem ou mal pelo nariz, se ele tem uma obstrução baixa, se ele tem esses roncos, né, que eu brinco, aquele que vem da garganta, aquele ronco mais baixo aqui, na verdade esse tipo de ronco ele não vai melhorar com cirurgia nasal, tá? Mas obviamente o paciente que respira melhor pelo nariz, ele vai ter uma melhor noite de sono, né? Ele tem menos dificuldade para pegar no sono, no meio da noite mesmo, o fato de ter obstrução nasal faz que realmente a pessoa possa se incomodar e acordar e começar a respirar pela boca, que é uma coisa ruim, né? Então, a princípio que sim, mas lembrando que a gente não espera grandes mudanças no quadro de apneia obstrutiva do sono. Perfeitamente. Doutor Daniel, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, viu? Bom dia para vocês. Muito obrigado. Doutor Daniel Cury, que é especialista em rinoplastia e cirurgia da face, está aí, portanto, então, as explicações claras, simples, didáticas e para perguntas de leigos, como, né, para que todos nós possamos entender. E temos também aqui mais notícias.